Em Sintonia Saúde, com Patrícia Tosta. Estamos juntos com você em mais um momento de saúde aqui no nosso programa. A saúde é um dos pilares do programa Em Sintonia e aqui nós entendemos a saúde como um estado completo de bem-estar. Falamos de saúde física, mental, espiritual, saúde financeira e a saúde também no ambiente corporativo. Precisamos ter também esse olhar dentro do universo de saúde, o trabalho, que é um lugar de viver o propósito, de relações, de também trazer o sustento. O trabalho tem toda essa configuração, mas pode ser também um ambiente tóxico, um ambiente de adoecimento. A gente tem visto cada vez mais isso acontecer, principalmente hoje, com o advento das novas tecnologias, a relação de trabalho ainda ficou ainda mais preocupante. E agora, como adendo, né? Nós temos uma lei que protege o trabalhador em relação à sua saúde mental. Então, quais são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Será que você sabe? Será que você está correndo também esse risco? Vamos saber agora com o doutor Rodrigo Azevedo. Ele é psiquiatra e atua na coordenação de atenção à saúde do trabalhador do estado da Bahia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite, né? Sempre uma honra poder falar de algo tão nobre que é o trabalho, né? É algo que faz parte da nossa vida, né? E que muitas vezes a gente não relaciona com sofrimentos físicos ou psíquicos. Então é sempre muito bom a gente estar abrindo sobre esse tema, né? Então, olhando como um todo, o que mais tem aparecido aí nos centros, na coordenação, em termos de demandas, né? Até dentro do nosso próprio tema, desses riscos psicossociais, olhando o estado da Bahia, diversas categorias, o que é aquela luz vermelha que está mais acesa aí para vocês? Eu acho que é importante eu falar do lugar que eu falo, porque tem a ver com a impressão que eu tive, né? Eu já sou trabalhador do Estado já há muitos anos, né? Estou caminhando para quase 20 anos de Estado. E eu trabalhava eu fazia perícia no sistema penal, né? Por mais de 16 anos, né? Enfim. E aí tem mais ou menos um ano e pouco que eu saí do sistema penal, onde a gente faz essa interface do crime e o transtorno mental. E aí fui para a saúde do trabalhador e imaginei assim, não, eu acho que eu estou indo para um lugar mais tranquilo, um pouquinho mais tranquilo, né? Eu acho que eu saí de um local sai de um estresse, duro, cortisol, né? Vai baixar. Exato. E isso é uma coisa que eu gosto de falar em todo lugar que eu vou conversar sobre isso, porque foi um ledo engano. Então, assim, as situações dos trabalhadores realmente são muito duras de se ver, assim, histórias muito terríveis, porque o trabalho a gente tem que sofre nele e no outro dia a gente tem que ir novamente para ele, né? Você tem, por exemplo, o transtorno de estresse pós-trauma, que é uma questão que, geralmente, sei lá, você sofre um assalto, tem alguma coisa que você acha que sua vida vai correr perigo, né? Mas é um evento, né, que vai marcar a sua vida. Agora, imagine você ter um evento que, às vezes, a comparação é muito próxima, só que todo dia. Então, você ressignifica o tempo inteiro esse estresse. Então, assim, eu gosto de partir por aí, né? Assim, de falar o quão problemático está sendo essas nossas relações de trabalho no mundo que a gente vive hoje, né? Então, vamos caracterizar para que o nosso ouvinte, né, possa entender que universo é esse. O que são os riscos psicossociais no trabalho, Rodrigo? Esse aí, né, esse é um bom primeiro ponto, né? Do que a gente está falando, tô falando afinal, de quê, né? Do que a gente está falando, né? Isso tem a ver comigo, né? Pois é, exato. Então, assim, em linhas gerais, é a forma como o seu trabalho se organiza, né? A organização dessas relações do trabalho, esse organograma do trabalho. O que acontece quando você chega no trabalho, o que você tem que fazer, o que acontece quando as coisas não caminham bem, quais são as sanções, enfim, como é que se organiza esse ambiente de trabalho? Há de convir que cada um vai ter a sua forma de organização, entendeu? Então, os riscos é quando nós identificamos algumas situações que, se elas se mantiverem na linha do tempo, ela pode estar gerando um sofrimento psíquico e físico associado às vezes, né? Então, por exemplo, sobrecarga de trabalho, que é o trabalho em excesso, vamos assim dizer, né? Que aí você vai ter ou muitas horas de trabalho, ou muitas tarefas a serem feitas, ou você, por exemplo, pode ter uma pressão por resultados, né? Um dos exemplos dos vários riscos psicossociais, né, que a gente tem no trabalho. Pois é, então, isso vem se configurando, já é uma realidade, mas podemos dizer que isso tem se acentuado? Por que esse assunto tem tomado tanto aí as pautas, né? As pessoas têm falado tanto por esse assunto. Por que esse tema tem ganhado essa visibilidade atualmente? Essa é uma ótima questão, né? Porque, afinal de contas, o trabalho está na nossa vida enquanto seres humanos,
nossa, desde quando nós nos entendemos, né? Tem um determinado livro que fala que, assim, depois que a agricultura surgiu, é que essa nossa relação com o trabalho acabou tomando conta de boa parte da nossa vida. E por que agora, né? A gente chama mais essa atenção, assim. Primeiro, a gente teve o próprio advento da pandemia, né? Que isso se estreitou bastante, com várias formas novas de se relacionar com o trabalho. Você, no início, falou das novas tecnologias, né, que isso também vai se estreitando. A gente hoje está vivendo um cenário de uma competitividade muito mais ampliada, né? Então, assim, a busca pelo pão de cada dia, vamos assim dizer, está ficando cada vez mais difícil. Essas relações trabalhistas estão ficando cada vez mais precarizadas, né? E os resultados é uma grande insegurança e tensão. E lembrar que boa parte do nosso dia a gente acaba trabalhando, a boa parte do nosso dia. Então, aquele ambiente, tem um determinado autor que eu acho bem interessante o aforismo que ele faz, assim. Antigamente, você entrava no emprego e você ficava 30 anos nele até você se aposentar. Hoje você passa 30 anos mudando de emprego, talvez 30 empregos. Então, assim... E com aquele medo, né, menino? Será que vou ficar? Será que vou ser o próximo? Desculpa, né, cortar aí você, mas será que vai ter alguém mais qualificado do que eu? Será que vai ter alguém mais multi do que eu? Porque hoje as empresas procuram exatamente essa qualidade, né? Uma pessoa que não faça só uma coisa, mas que faça várias coisas ao mesmo tempo, porque isso dá um retorno para a instituição, isso é importante. Mas esse multi, né, como é que ele está também, né, do ponto de vista da saúde? Essa coisa, por exemplo, de ressignificar o trabalho, né? Você o tempo inteiro ter que se reorganizar. Então, eu vou trazer, por exemplo, o meu trabalho enquanto médico, assim, né? Eu passei a época que o Google se tornou mais popular, então tinha aquela história do Dr. Google, né? Os próprios médicos da época falavam, e agora, né? A gente tem aqui tem um determinado conhecimento, mas agora o paciente vai lá, escreve no Google e tal. E aí a gente entendeu que aquilo ali é uma espécie de consultoria que você vai discutir isso com os seus pacientes. Tudo bem, né? Isso aconteceu. E aí veio o advento das redes sociais, então você vai entrar, não vai ficar de fora, vai ter que participar, não tem. E agora nós estamos vivendo a questão da inteligência artificial, sabe? Então, assim, é tudo muito rápido. Se você for ver de uma transformação para outra, é tudo muito próximo, né? Então, assim, para além, né, da questão do trabalho, talvez a gente vai ter que lidar o que vai fazer com quem não conseguir se inserir nessa velocidade louca que é o próprio trabalho, né? Agora, a gente tem como mensurar quem que define os riscos? Você disse, né? Bom, os riscos psicossociais é tudo aquilo do seu trabalho, desde a hora que você chega, o que você faz, se você não faz, qual a consequência que isso vai ter. Mas a gente tem, assim, um protocolo, uma lista de riscos. Dá para fazer, assim, se a empresa quer saber, será que o trabalho, quer dizer, a minha empresa, a minha instituição está oferecendo risco para o meu principal ativo, que são os meus funcionários? Tem como ela saber isso, né? Tem regras que orientam isso para ela saber e fazer assim, um checklist, tá, irmão? Estou bem do ponto de vista de proporcionar um ambiente psicossocial saudável para meus funcionários. Sim, assim, primeiro você pode se basear na própria NR, né, que tem a lista das questões dos riscos psicossociais, e a OIT também fala sobre isso, né? Você pode aplicar escalas. Então, falando um pouquinho desses riscos, né? Eu falei um pouquinho da questão das metas, da sobrecarga de trabalho, mas, como eu falei, tem diversos. Então, por exemplo, você tem um ambiente social desfavorável dentro do trabalho. O que é que isso significa? Chega aquele funcionário novo na empresa que não sabe mexer com a mesa, por exemplo. E aí o rapaz aqui da mesa, né, nossa amiga aqui da mesa, chega e fala, rapaz, lá vem você, eu tenho que fazer o trabalho da mesa, mas eu também vou ter que ensinar você, né? Detalhe que ele não vai ganhar nada por isso a mais, né? Ele vai ter só mais trabalho, né? Então você começa a criar um ambiente extremamente tóxico, porque quem está chegando, né? Então, assim, ele não sabe direito como é que vai lidar com aquilo. Não é culpa dele o empregador ter dado mais um trabalho para nosso amigo da mesa fazer. Então, assim, esse é um ambiente desfavorável. Eu gosto de dar esse exemplo, por exemplo, quando eu saí do meu antigo emprego e fui para o meu novo emprego, né? Na coordenação, eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu fiquei 15, 16 anos fazendo a mesma coisa e agora o que eu vou fazer diante disso, né? E tive um ótimo acolhimento, os colegas foram me ensinando qual era a prática, né? Então, assim, é bom eu trazer um exemplo como esse, um exemplo que aconteceu comigo, que é exatamente você ter um ambiente acolhedor. E que isso não necessariamente, esse é o ponto de virada, para a gente não entrar nessa coisa maniqueísta do bonzinho e do malzinho, sabe? Então, assim, se a gente
faz essa entrega, provavelmente esse trabalhador vai produzir mais, vai trabalhar com mais satisfação. Então, tem uma questão de economia para o próprio ambiente, entendeu? Exato, é criar esse ambiente saudável, né? Quem ganha com isso, acho que no final todo mundo ganha. Mas daqui a pouco eu quero ver também essas normas, essas regras do ponto de vista também da gestão, né? Da instituição, que também muitas vezes acaba ficando sem saber como lidar. E hoje, cada vez mais. Daqui a pouco eu toco nesse ponto, mas antes você trouxe um exemplo, né, prático de situações comuns que envolvem esses riscos. Que outras situações podem envolver esses riscos psicossociais e como eles têm afetado a saúde física e mental dos trabalhadores? Assim, rápido, né? Pensando no meu trabalho, nas coisas que eu vejo por lá, a gente pode pegar, por exemplo, as situações. São dois trabalhadores muito característicos, assim. Por exemplo, o operador de telemarketing, né? Que eles são submetidos a metas extremamente difíceis, eles têm um controle a metas extremamente difíceis, eles têm um controle em relação ao que se fazer. Então, por exemplo, quando aquele call center que você quer, sei lá, pegar um operador e cancelar e, de repente, o funcionário lá está tentando vender um outro plano, ele é obrigado a falar aquilo, porque senão aquilo pode ter uma reprimenda para ele. Ele sabe que é estranho oferecer um plano para alguém que está querendo cancelar o plano, sabe? Então, você tem um nível de regra extremamente duro, horário para comer, horário para levantar, horário para ir no banheiro, sabe? Então, assim, tanto é que são empregos que normalmente a pessoa vai entrar, vai ficar por um tempo até arrumar algum outro lugar, né? Até conseguir um emprego que seja um pouco melhor. Então, quando é que chega os trabalhadores desse call center? É exatamente trabalhadores que não conseguiram se inserir em outros locais e ficam por muitos anos submetidos a sistemas como esse. E às vezes com metas assim inatingíveis que se fala, né? Então, sei lá, você tinha que fazer uma venda de 500 mil durante um mês, 2 meses, e de repente fala, agora é 1 milhão, entendeu? E é isso, baseado em quê que você vai chegar nessa meta, né? E aí essa meta tá às vezes colada com um pedaço do seu salário, sabe? Então você estava vivendo uma vida com salário X e, de repente, aquela meta ficou inatingível e você não tem X. Então, eu já vi, por exemplo, trabalhador ter que escolher, assim, se vai comer ou se vai pagar a conta de luz, sabe? Alguém que sempre viveu tranquilo a vida, assim, teve uma vida regrada com as coisas, né? Um outro profissional também, assim, como exemplo, até porque é a categoria que mais se afasta do INSS, é a categoria dos bancários, né? Que eles acabaram, a gente associa muito no passado a história do Larry Dort, que ainda existe, né? Isso é importante dizer, né? Mas, assim, o sofrimento psíquico, quando a gente tem a questão da tecnologia de informação, ele só ampliou. Então, assim, é um funcionário que lá atrás sofria por causa das repetições de tarefas e tudo, e agora ele é acossado o tempo inteiro, né, pelo monitoramento. Inclusive, até na China, estava vendo outro dia, as câmeras de segurança, elas ficam voltadas para o trabalhador, então, nossa amiga aqui da mesa, né, então a câmera fica aqui em cima e ele ali operando a máquina. A câmera reconhece quando ele vai para o banheiro e aí começa a emitir um sinalzinho vermelho e ele vai computar o tempo que você está no banheiro. Lá, se eu não me engano, não sei se é a China, onde é que é, acaba descontando do salário. Então, vê quando o trabalhador está dormindo, está fazendo qualquer coisa. Então, assim, no fundo, a gente é ser humano, né? Tem que lembrar desse detalhe. Então, você vai ter um dia bom, um dia ruim. Esse é o problema das metas, por exemplo, que ele vai pegar, às vezes, um cenário. Então você conseguiu prospectar 100, então você vai conseguir 110, né? E vai. Só que a gente tem uma flutuação humana nessa história, entendeu? E tem a vida, né, pessoal, também, que às vezes traz demandas extras que sobrecarrega. Claro que são coisas diferentes, são mundos diferentes, a gente também precisa administrar. Mas essa norma de que, bom, você entrou na porta aqui no trabalho e toda a sua vida ficou lá atrás, não é necessariamente verdadeiro, né? A gente traz isso junto também e a sua produtividade pode cair, seu foco de atenção está dividido, tudo isso, né? Se eu te falar que você agora falou mais um risco psicossocial, que é essa interface entre trabalho e vida pessoal, né? Exatamente como é que se vai ter essa fluidez. Esse é também mais um risco psicossocial, né? Que você pode ter no trabalho. Você falou de algumas profissões, né? E é verdade isso, ou seja, algumas categorias ou algumas áreas profissionais, existe essa diferença entre setores ou profissões em relação ao grau de exposição a riscos? Sim, existe, né? Assim, hoje é importante dizer que praticamente qualquer lugar hoje você vai ter um grau de exposição, sim. Mas é inegável que profissionais que atuam direto com o público, profissionais de saúde, professores, agentes
agentes de segurança, eles acabam tendo um risco maior, né, em relação ao trabalho. Só que hoje em dia esse risco ele é global e ele acaba entrando em qualquer lugar e qualquer coisa, assim, né? Então, é claro que vai ter uma categorização disso, mas essas talvez sejam as grandes áreas que vai acabar lidando com os riscos. A gente tem hoje os entregadores, o pessoal que trabalha por aplicativo, que está vivendo uma pressão muito grande no seu trabalho. E você falava antes, né, sobre essa questão do equilíbrio da vida pessoal, profissional, nesse novo modelo. Tem sido também um risco a ser considerado. Tem de novo, né, quando a gente fala sobre isso, né, esse danadinho aqui que é o celular, ele acabou atrapalhando muito a nossa vida. Ajuda bastante, isso é importante, mas ele acaba atrapalhando muito. Lembra aí do tempo que poucas pessoas tinham telefone em casa e quando tinha, né, você ia lá para o seu trabalho, fazia seu trabalho, saiu do seu trabalho, é como se você fosse transportado para um outro mundo, né? Aquele mundo do trabalho ficou no trabalho. Né? Aquela época que até o telefone em casa era caro para ter, não era todo mundo que tinha. Mas aí popularizou um pouco, né? Então agora seu chefe já podia ligar numa emergência, né? Já podia aqui e ali ligar. Então já começava a rolar umas ligações. Depois a gente acabou tendo o celular e popularização do celular. Por enquanto não tinha as redes sociais, era só ligar. Então assim, a ligação custava dinheiro, né? Mensagem, você podia falar, pai, tô sem crédito. Não, nem tinha crédito na época. Então você conseguia aqui e ali burlar esse acesso, né? Só que assim, hoje isso acabou, né? Hoje você tem rede social, então você tem lá o WhatsApp, tem alguns países, inclusive, que isso não é para ser feito. Então, assim, você tem o WhatsApp, aí no WhatsApp tem a sua mãe, tem a sua namorada, tem o seu filho, aí tem seu chefe. Quando o WhatsApp notifica, né, sai lá no celular, você não sabe quem pode ser. Pode ser num domingo, você esperando que vai receber um bom dia de alguém muito especial e chega seu chefe, aí fala assim, olha, estou escrevendo, mas não se preocupe, é só para não esquecer. Segunda-feira você faz isso. Pois é, essa é um risco psicossocial, isso é trabalho. Tá? Inclusive, hoje em dia, uma coisa bem interessante, até falar para os trabalhadores, e que eu sei que é a grandíssima maioria que está nos ouvindo, assim, a gente está hoje na sociedade do espetáculo, então, assim, as pessoas podem até fazer isso, mas é possível a gente ter provas disso, né? Prints, gravações e tal, para num outro momento você ser cobrado, né? Porque na hora do pagamento vai até quando bate o ponto, né? Mas aí na hora da mensagem já é outra história. Pois é, gente. Então, é fato que os riscos psicossociais abrangem fatores relacionados à organização, né? O Rodrigo falou aqui, à gestão, ao ambiente de trabalho, que podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, como o excesso de carga de trabalho, pressão por resultados, o assédio moral e sexual que pode acontecer, a falta de apoio social, várias questões que precisam estar ligadas. A gestão precisa também estar olhando para isso e incluir, não é, a partir de agora dessa houve uma atualização, você estava falando da NR, que entrou em vigor, né, em maio desse ano, uma nova atualização. Assim, isso, mas agora foi só para o ano que vem, né? Teve uma alteração só para o ano que vem. E agora, né, assim, as empresas, elas vão ter hoje que dar conta dessas questões dos riscos psicossociais. Então, assim, vai ter que entrar nos programas lá para tentar identificar, né, tentar treinar os funcionários, identificar os locais. Então, assim, hoje em dia, isso vai ser muito importante, né? A gente poder prevenir. E esse é um ponto, né? No nosso trabalho, né? No trabalho, trabalhando com o trabalhador, vamos assim dizer, o mais interessante, por isso que é importante pontuar os riscos, porque é aquela coisa do incidente e acidente, né? Então, você vai ter no incidente, se ele for se repetindo, você vai virar o acidente, que a gente pode considerar o transtorno mental em si, né? Então, por exemplo, o risco psicossocial começa a gerar um dos primeiros sintomas que é comum acontecer, insônia. Né? Então, assim, a insônia são vários, mas esse é um que, ao longo do tempo que a gente está trabalhando e pesquisando, vê que é algo que é o começo de tudo. Então, por exemplo, série A insônia, quais são os nossos trabalhadores que estão com esse problema? Qual é a situação que está acontecendo? Porque a insônia, e daqui a pouco vem a dinamia, daqui a pouco vem uma ansiedade, daqui a pouco está aí com transtorno ansioso, transtorno depressivo. Então, assim, as coisas são na esteira. E, de novo, entender que isso não é um bem só para o trabalhador, que já é importantíssimo, mas é um bem para a própria organização. Eu falo, por exemplo, de diversos profissionais. Vamos pegar um profissional de saúde, né? Você leva um tempo para treinar, você leva um tempo para ajustar aquele profissional ao lugar onde ele trabalha, porque esse é um detalhe.
E aí, daqui a pouco, você perde esse profissional e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, não tem muito sentido isso, entendeu? Então, ou seja, as empresas precisam estar claras, né, que precisa ter um plano de segurança e saúde dentro do seu trabalhador. Em todas as suas metas, né, de alcançar as estratégias, precisa colocar lá também, ok. E com relação à saúde do trabalhador, o que eu tenho feito? E colocar essa avaliação e gestão de riscos dentro desse plano. Agora, pensando agora do ponto de vista da empresa, porque também, às vezes, pode ter agora, as empresas têm que pensar na questão da saúde mental, mas também pode configurar um vício por parte do trabalhador, dizer, bom, vou alegar que eu não estou bem mentalmente, estou estressado, não estou bem, estou com problemas familiares, né? Estou com pessoa doente na família, estou com problema relacionado ao meu filho, e isso agora é norma, a empresa tem que entender, e vou me afastar ou não venho. Como é que também a empresa vai lidar com isso, no sentido que ela vai ficar com medo? Bom, agora é norma, preciso cuidar da saúde mental do meu trabalhador e ele está me trazendo uma questão. Como é que eu lido com isso, as empresas também, para que fique a coisa também equilibrada, né? Isso é outro ponto que é bem comum e é outra coisa, até na época das perícias tinha muito isso. E aí, você está de olho, será que está mentindo para você? Será que está só querendo enganar aproveitando da situação? Quando a gente presta atenção nisso, a gente para de prestar atenção, de fato, na história, né? Na história que aquele trabalhador vai estar ali, vai estar falando para a gente, né? Trazendo um pouco da questão do trabalho, não é só a entrevista em si, né? Você vai fazer a entrevista, mas você vai no ambiente de trabalho, você vai pegar exatamente os dados e, por exemplo, tem indicadores de trabalho muito interessantes, por exemplo, absenteísmo. Então, de repente, aquele setor, as pessoas começam a faltar. Ou então, turnover, né? Que é quando a empresa ou demite ou simplesmente o trabalhador pede para sair do trabalho. São indicadores que mostram que não é necessariamente uma situação pontual, tem uma situação muito maior em relação a isso, né? Então, assim, não é só... E de novo, até trazer essa coisa do falseamento, né? Do engano, né? Assim... Estou lá, trabalho há um tempo e, sinceramente, assim, até agora eu não vi nenhum trabalhador que foi lá só para tentar me enganar. E agora eu estou sendo bem honesto aqui com vocês. Assim. Então, o que parece que é algo relativamente comum, que é isso que eu quero dizer, na verdade é a exceção da exceção. E olhar para isso é a gente deixar de olhar para uma coisa muito importante, que é exatamente como o trabalhador está sofrendo hoje em várias relações profissionais. Lembrar que ele é o hipossuficiente daquela história. Tá? Assim, e quando a gente fala de um trabalhador isolado, então, de novo aqui, nosso amigo da mesa, sozinho aqui, imagine ele, né, com todo mundo. Então, assim, ele é o hipossuficiente nessa história. Então, assim, a gente precisa olhar e escutar aquela história dele e ver se tem um sentido. E aí você vai para a organização. Então, é por isso que tem os diversos estratos para a gente chegar e provar que existe um nexo, né, entre o adoecimento psíquico e o transtorno, entendeu? Então, e o trabalho, né? Então, é uma coisa muito mais ampliada. O que eu quero deixar de novo claro, existem essas situações? Sim, existem essas situações, mas elas são as exceções, né? E aí a gente está deixando, às vezes, de ver um monte de gente sofrendo exatamente por conta de trabalhos e relações de trabalho muito complicadas. Qual é a dica, então, nesse momento, para as empresas e também para os profissionais em relação a essa questão do risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho? Pois é, assim, não só, assim, às vezes a gente pensa muito na questão mais da punição, né? Então, a gente tem que cuidar porque, senão seremos punidos ou teremos alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente tirar essa ideia que vai ser não só benefício para o trabalhador. Por exemplo, você vem, né, tá aqui nessa estrutura, você tenta ter um maquinário ótimo, você tenta ter um ar-condicionado maravilhoso, você tenta ter uma acústica muito boa, mas a gente simplesmente esquece, de novo, do nosso amigo operando a mesa. Então, assim, se ele não tiver satisfeito com o trabalho dele, se ele não tiver achando que o trabalho que ele exerce condiz, ou pelo menos é próximo do que ele espera receber, assim, tudo isso que você está fazendo, e não porque vai ser de uma maneira intencional, porque tem até a intenção inconsciente, ele pode só não fazer do jeito que é para fazer, ou pelo menos ele pode não mostrar a potencialidade que ele tem. Então, a gente deve cuidar dos nossos trabalhadores como cuida de qualquer um, como a gente queria que cuidássemos de nós mesmos, porque essa, de novo, não é uma benedite, você não está sendo benevolente, você está sendo até esperto enquanto empresário, entendeu? O seu maior patrimônio, não tenha dúvida, são os seus trabalhadores, entendeu? É isso, e o trabalhador também está atento, ver como ele próprio pode cuidar e buscar essa sua saúde mental
E trazer também dicas, um trabalho de cooperação, né? Esse diálogo está sempre aberto e vendo internamente o que é possível melhorar dentro das condições da própria empresa, e o próprio trabalhador também vê, quando ele está já entrando nesse processo de adoecimento, ele próprio também esteja sintonizado, né, com esses sinais de alerta. Você falou que era a insônia, mas a ansiedade, as dores, os problemas, enfim, gerais. Rodrigo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi o primeiro passo para um longo processo aqui. Espero que a gente se encontre outras vezes aqui no programa para falar mais sobre essa relação do trabalho e a saúde. Tudo bem, estou disponível para vocês e muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, gente. Tchau. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Vamos aproveitar para respirar. Em Sintonia.